Senadora, muito obrigado por me receber. Qual que é a diferença do teto e do extrateto? A Constituição de 88, até muito antes dela, já mencionava a questão do teto. É uma questão de justiça, para que não haja uma disparidade tão grande entre a classe D e E do país e a classe pública, né? Os servidores públicos, porque nós, parlamentares, eu incluo como servidor público, juízes, promotores, os assessores dos ministérios, enfim, toda a equipe de governo do que é público, da prefeitura, do Estado e da União, é regrado por um teto. Ninguém pode ganhar mais do que aquele determinado salário. Qual é o teto em Brasília, vamos assim dizer, na União? O teto em Brasília é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da Corte Máxima do país. Então, ninguém em Brasília pode ganhar mais do que eles. Qual é o teto nos estados? Ninguém pode ganhar mais do que os governadores. E os governadores também têm um percentual abaixo do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Os deputados estaduais ganham 75% dos deputados federais e senadores. Bom, então se todo mundo sabe que tem um teto, qual é o problema? Muitos poderiam estar nos perguntando nessa hora. Acontece que com o passar do tempo, apesar da Constituição, que é o livro de lei máxima do país, onde regra todo o comportamento dos brasileiros, ela é muito clara em dizer isso, mas algumas soluções foram aprovadas, quer seja num conselho, como é o CNJ, CNMP, até mesmo uma lei aprovada no Congresso Nacional, inconstitucional, mas enfim aprovada, permitiu que alguns enganos pudessem ocorrer. Ou seja, a imprensa chama de penduricalhos, que ganhos e benefícios foram se somando ao salário como um disfarce, para não chamar de salário e superar o teto. Então, o que nós fizemos no Congresso foi pegar apenas a Constituição e os membros da comissão. Eu trabalhei com unanimidade, democraticamente, nós somos 8 membros e todos os 8 senadores concordaram ipsilitri com tudo que eu fiz. Agora, parece que essa unanimidade também está no momento em que a senhora apresentou. Essa semana eu pude acompanhar, até mesmo dos seus pares. Todos os senadores no plenário. Como é que se consegue essa unanimidade toda? Dialogando e conversando e trabalhando com lógica. A primeira coisa que surgiu na imprensa é que a gente estava fazendo isso porque o Renan Calheiros queria perseguir juiz. Eu falei, olha, esse trabalho eu não me disponho a fazer, mesmo porque o judiciário do Tocantins e de vários estados do Brasil, eu tenho uma relação muito respeitosa, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho problema com juízes, eu não tenho problema com promotores, eu os respeito enormemente. Então eu fiz um trabalho isento, eu tratei todo mundo igual, o pessoal, servidores do Executivo, o do Congresso Nacional, do Judiciário, promotores, enfim, Ministério Público. Então, quando você não tem nenhuma raiva, nenhum rancor de determinado segmento, fica muito mais fácil de trabalhar, porque nós trabalhamos com lógica. Agora, eu sei que muitos ficaram tristes e ficaram insatisfeitos porque acham que o salário não está à altura do que eles merecem. E eu disse a todos que tive a oportunidade de conversar que eu posso até concordar com eles, mas neste momento nós não estávamos tratando de salário, nós estávamos tratando do que é teto e do que é extrateto. Então, auxílio moradia, auxílio doença, vários auxílios formação acadêmica, várias coisas que antes estava fora do teto, agora está dentro. Pode até ganhar, mas vai somar no teto e se passar tem um corte. E o que ficou fora? Nós deixamos fora aquilo que é lógico. Imagine que um servidor é transferido de lugar. Ele vai receber um auxílio de uma vez só, uma única vez, para fazer aquela mudança. Auxílio funeral também vai receber, continuar como sempre foi nos 3 poderes, uma vez só para a família, desde que não ultrapasse o teto. Diárias. Um servidor vai trabalhar fora da sua jurisdição, vai trabalhar fora do seu município, do seu estado, aonde ele foi concursado. Então, é lógico que ele tem que ter auxílio moradia, ele tem que ter as diárias enquanto ele ficar fazendo esse trabalho. Então, nós procuramos fazer o que é lógico. Infelizmente, eu não pude fazer no projeto, incluir esses benefícios como salário para poder melhorar o salário da categoria. Isso eu não posso fazer. Agora, o debate sobre salário tem que ser no outro fórum, tem que ser em outro lugar, em outro momento. Então, nós trabalhamos com muita isenção
e com unanimidade, tanto que todos aprovaram no Senado, por unanimidade, os 3 projetos de lei. Esse seria o momento mais ideal para se discutir esse projeto? Se fosse 10 anos atrás, seria mais difícil, até por conta da sociedade que tem cobrado um posicionamento da nossa classe política? Esse é um ponto importante que você está dizendo. A sociedade tem cobrado muito, porque a imprensa hoje é tudo transparente. Então, uma minoria ganha um salário enorme e acaba que todo mundo pagando o preço. Então, é muito melhor regulamentar e nós agirmos dentro da Constituição. Então, tem pessoas que chegam a receber, somando tudo, até R$200 mil. Tem uma média em alguns estados do Brasil que chega a 70, 80 mil. A senhora está fazendo um grande favor, na verdade, para os governadores. Os governadores estão, assim, apostando e foram para o plenário com seus senadores, porque eles têm muita dificuldade também naquele aumento automático que existia e que a Constituição proíbe. O que significa isso? Já que tem os percentuais, quando aumentar o do Supremo Tribunal Federal, já não aumentava todo mundo de uma vez só, até os estados? Não. A Constituição diz que cada aumento pode ser dado desde que aprovado em lei, ou no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Lá em Brasília, antes o nosso salário era por decreto legislativo. Nós tiramos isso também. Se quiser aumentar o salário de deputado e senador, vai ter que ir para o plenário, votação e cada um colocar a sua digital no voto para poder aumentar o seu próprio salário. Já existe um movimento nesse sentido de discutir o salário? Não, absolutamente. Não é um momento super inadequado. O nosso salário, em comparação ao salário mínimo, é um salário altíssimo. Então, nós não temos do que reclamar. Todo mundo já sabia que o salário era esse. Então, eu não tenho nada a reclamar. Principalmente quando eu comparo o meu com de um trabalhador que ganha R$870, que é um salário mínimo. Então, na verdade, esse foi a nossa principal função, regulamentar e tirar essa questão que escandaliza a sociedade. Então, essas mordomias que alguns elevaram exorbitantemente o seu salário, isso acabou. Super salário não existe mais. Agora, a grande maioria não tinha esses exageros, mas o que sai e é sempre divulgado é essa minoria que exorbita. Então, eu acho que passado esse momento, se tiver alguma discussão de salário, de remuneração, em qualquer dos 3 poderes, vamos discutir isso abertamente. Mas não podemos usar de subterfúgios para aumentar salário, quando que um trabalhador comum não consegue fazer esse subterfúgio e ganha limpinho o salário dele. Então, eu acho que não é justo que a sociedade, num momento onde nós estamos congelando por 20 anos, eu particularmente votei contra, mas aprovou no Congresso o congelamento dos gastos por 20 anos e nós não fazermos nada no setor público. Nós tínhamos que dar esse exemplo para a sociedade. Estamos pedindo de vocês, né, já que aprovou, agora fazer do lado de cá também. Era justo mostrar a nossa contribuição, que nós também estamos fazendo a nossa parte. É uma economia enorme que nós vamos fazer. Senador, existe muito burburinho na sociedade quanto à questão do salário mínimo, já que a gente está discutindo esse tema, de que ele também entraria nesse congelamento de 20 anos. Isso é fato ou é boato? É fato. Esse congelamento, por isso votei contra. Não que eu não goste da responsabilidade fiscal. Eu acho que, igualzinho uma família, se eu ganho um salário mínimo, eu gastar mais do que isso, complica a vida da minha família. Eu tenho que viver de acordo com o que eu recebo e ganho. Mas eu achei um exagero inexplicável 20 anos. Isso é o mesmo que você solapar a esperança e o otimismo das pessoas. Porque o Brasil é um país forte. Até porque juros não se congela. Claro, exatamente. Juros nós vamos continuar pagando. Então, por que fazer por 20 anos? Essa foi a minha discordância. 20 anos poderá ser revisado em 10. Eu fiz uma emenda e propus que o congelamento fosse em 10, mas que pudesse ser revisado em 5. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Congresso Nacional vai aprovar as medidas necessárias e nós vamos logo, logo sair dessa situação. Até porque a economia é dinâmica. Claro, o emprego vai voltar, eu tenho muita fé nisso, estou trabalhando duro para isso, tudo que eu puder contribuir, fazer a minha parte, eu farei para que as pessoas retomem os seus empregos, para que as famílias paguem as suas dívidas. As famílias no Brasil estão muito endividadas, então junta 2 coisas, o desemprego que está alto e as famílias endividadas. Então, nós precisamos encontrar solução para essas 2 tragédias. Então, eu disse lá no Congresso, no meu discurso, que o Congresso fica cheio de pessoas, representantes de sindicatos, de confederações, reivindicando os seus direitos. Pessoas que ninguém ganha menos do que R$10 mil. Então,
esse trabalho de corporação e de benefício próprio é justo, é democrático? É. Eu reivindicar salário, é democrático. Agora, eu não posso construir um muro de uma democracia corporativa e impedir que nós possamos olhar para aqueles que mais precisam. Então, eles não podem consumir a pauta do Congresso Nacional. Lá não pode ficar votando só aumento de salário, reajuste de salário de servidor público. Porque o povo lá fora está desempregado, não está ganhando nenhum real. E tem outros aqui ganhando 10, 15 mil que quer aumento de salário. Então, eu acho que essas pessoas deviam ter um pingo de noção das coisas e ver a situação que o país está. Vamos esperar as coisas melhorarem. Então, eu acho que tudo é merecedor, cada um que se especializa, cada um que estuda, que está sempre almejando melhorar de vida. Isso é um direito que o cidadão tem, mas tudo tem sua hora e seu tempo. Então, agora é uma hora do país fechar as torneiras. É a hora de economizar e dar um respaldo para quem não tem nada. Então, sem demagogia, sem nenhuma bajulação. Eu estou falando como uma mãe de família, que criou os filhos sozinha e sei o que significa isso. Então, a responsabilidade de uma família é enorme, de um pai e de uma mãe, no final do mês dar conta do recado. Imagina quem está desempregado. Senadora, a gente está terminando a nossa entrevista. Me dá um panorama de 2017. Como que o Brasil deve se comportar em 2017? Qual deve ser a pauta principal de discussão? Nós temos que ficar bastante otimistas no que diz respeito ao fim dessa crise. O que está atrapalhando ainda o Brasil a deslanchar mais rápido contra a crise é a crise política e a crise da corrupção. Então fica naquele sobressalto. Amanhã vai vir o quê? Amanhã tem notícia de quê? Amanhã quem vai ser acusado? Quem não vai ser acusado? E a classe política sendo destruída no país. Agora, será que as pessoas de fato acham que dentro do Congresso Nacional que todos os políticos são corruptos? É o mesmo que eu disser que todos os médicos são corruptos, todos os jornalistas são corruptos, todas as psicólogas como eu são corruptas. A gente não pode fazer isso, não pode generalizar. Tem gente que não tem caráter em todos os lugares, mas é uma minoria. E eles não podem ser tomados pela maioria. Eu fico muito triste com isso, porque eu sou política por gosto. Eu tenho paixão pela política, eu gosto de trabalhar. E isso me entristece quando a gente vê uma delação, como nós vimos agora, essa última delação do cidadão da Odebrecht, que citou um monte de casos, e eu sou até sincera em dizer que não achei nenhum exagero. Ele citou casos terríveis, com detalhes, de pessoas que estavam vendendo decisões, vendendo trabalho dentro do Congresso, e citou outros casos onde as pessoas foram ajudadas, mas que não praticaram nenhuma corrupção. Mas do jeito que saiu na imprensa, saiu a lista de todo mundo. Ficou parecendo que todo mundo estava roubando. Bom, até porque é fruto de vazamento, né? Que é questionável isso aí. Então, a única coisa que a gente pede à população é que o único instrumento que ela tem é a imprensa. Então, que a imprensa, que faz um papel maravilhoso, que ajuda a divulgar tudo, que possa divulgar em que circunstância cada um foi citado. Eu vou citar um caso de uma senadora amiga minha, que eu não vou dizer o nome dela aqui. Na delação está escrito assim: a senadora tal, do estado tal, recebeu de doação de campanha R$200 mil. Até aí tudo bem. Até este ano, podia-se pedir doação para a empresa. E ninguém vai pedir para a empresa quebrada. A gente vai sempre atrás das empresas ricas para pedir ajuda. E ela sim foi e ganhou uma doação de R$200 mil. E ele em seguida diz, esse delator, que essa senadora foi muito ingrata. Porque depois, quando ela se elegeu, ele precisou dela e ela virou as costas para a empresa. Então, na verdade, ele estava ajudando essa minha colega. E da forma que saiu o nome dela, em toda a imprensa, ficou parecendo que ela era bandida como outros. Então, isso é uma injustiça com essa pessoa. Ela está muito arrasada, ela está uma pessoa destruída, e eu sei que ela é uma pessoa séria. Como ela, tem outros, que ele até elogia. Fulano recebeu, um senador de outro estado, recebeu R$100 mil. Ele é um intelectual, ele é uma pessoa muito preparada e nós doamos R$100 mil para ele. Apenas isso. E o nome dele saiu naquela lista como se ele tivesse praticado corrupção. O delator não falou isso dele. Então, eu acho assim que os cuidados que a gente tem que ter. Então, fala Lava Jato, delação e vê um nome e já quer matar aquela pessoa. É que o Brasil, infelizmente, vive ainda a síndrome da escola base, né? Isso. Quer dizer, não se apura-se os fatos e joga-se na imprensa.
Então, na verdade, a senhora está me dizendo que 2017 precisa se resgatar a credibilidade e pedindo também bom senso da sociedade. Bom senso da sociedade, porque ela ouve a imprensa e é aquilo, a vida dela é conturbada, tem que trabalhar, criar os filhos, lutar pela vida, e não tem tempo de ir lá ficar fiscalizando se de fato fulano é bandido ou não é bandido. Ele vai muito mais pela imprensa. Então eu tenho pedido aos jornalistas, a todos os veículos, que tenham mais cautela nessa divulgação. Mostre de fato o que tem de conteúdo em cada uma delas. Eu fui citada um dia, dessa mesma forma que essa colega e outro colega, eu tenho minha consciência tranquila, não tenho medo de delação nenhuma, também na mesma circunstância, que eu pedi um recurso e depois o cidadão ficou horrorizado de eu ter pedido. E que ele foi checar e que eu não estava na lista para receber. Quer dizer, na verdade, ele me ajudou dizendo isso. Mas o fato de eu ter recebido recurso de campanha na minha conta de campanha, isso não me diminui. O que tem que fiscalizar é o seguinte: o senador ou o deputado recebeu esse dinheiro porque fez um favorzinho extra para alguém? Ou ele fez por convicção, por uma categoria? Ou por um setor, ou pela economia nacional. Ou ideologia, que seja. Ou ideologia. Então eu tenho que fazer o meu trabalho, eu não tenho que receber por isso. Aqueles que venderam o seu voto, o seu trabalho, eu quero que vão parar na cadeia. Depois da investigação, se forem de fato constatado que assim fizeram, eles é que vão embora para onde? Para a penitenciária e vão ser presos. Agora, aqueles que receberam dinheiro de campanha, recursos para a campanha no período correto e não prestaram serviço espúrio, que não fizeram nada que não for republicano, essas pessoas não podem ser condenadas e colocadas na mesma panela. Eu não aceito ser colocada nessa panela. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública e não admito que isso seja levantado contra mim. Eu não vim para a carreira política, estou nela há 20 anos, para chegar no final, com 54 anos de idade, como uma pessoa que não agiu bem. Eu não quero dar, como certas pessoas fizeram, um péssimo exemplo para os meus filhos, de juntar uma família para roubar o Estado do Tocantins. Então, eu jamais praticaria nada, não vim para a política para isso. Eu tenho para onde voltar, inclusive. Se a política não estiver boa para mim, se eu achar que não quero mais, eu tenho outras coisas para fazer e vou trabalhar e seguir meu caminho. A senhora não acredita que isso é fruto da ausência de um ícone no Brasil? A senhora que tem a formação psicológica, esse alvoroço, essa ânsia da população e errar na força, é falta de uma figura política que os represente? Olha, eu até acho, Fernando, que muito mais do que uma figura, nós precisamos de seriedade na política. Nós precisamos de candidatos, de um modo geral, que não mintam e que vão prometer aquilo que é capaz de cumprir. Então tem que ser uma pessoa que ganhe uma eleição em qualquer lugar do país. Olha, não deu para tudo, mas deu 80%, eu pratiquei e fiz 80% do que prometi. Faltou 10%, não tive condições de fazer. Agora, a pessoa que promete e não consegue cumprir 90% do que prometeu, quer dizer, essa pessoa enganou a outro eleitor para se eleger. Então eu acho que esse é o foco. O eleitor sempre acha que os políticos estão sempre enganando, que tudo está dizendo no palanque é mentira. E eles têm muita razão em pensar isso, porque tem muita gente que não cumpre a sua palavra. Então nós estamos precisando de credibilidade. Prometa, ninguém é obrigado a prometer. Prometeu,